Ministração de Domingo Jesus para Todos. Domingo 23 de novembro de 2025. Desenvolvido por Apóstolo Jeff Zangão. Tema: é Deus quem nos abre as portas. Bom dia a todos. Que a paz e a certeza da providência divina estejam em cada coração nesta manhã. Em nossa jornada de fé, frequentemente nos deparamos com portas fechadas, oportunidades que parecem fora de alcance, caminhos bloqueados ou crises que nos fazem sentir encurralados. Nesses momentos, a nossa tendência é confiar na nossa força, nas nossas conexões ou na nossa persistência para arrombar as portas. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira e eficaz abertura vem de uma fonte muito mais poderosa. Nosso tema de hoje é Deus quem nos abre as portas. E nosso texto base se encontra em Apocalipse 3, 11, 7 e 8, nas palavras de Jesus à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Introdução. A cidade de Filadélfia estava acostumada a terremotos, simbolizando a instabilidade e a incerteza. Para essa igreja que tinha pouca força, mas era fiel, Jesus oferece a maior de todas as garantias. Ele tem a chave de Davi. Essa chave representa a autoridade completa sobre a casa de Deus e sobre o destino dos homens. Onde ele age, não há oposição que prevaleça. Vamos entender a dimensão dessa promessa e como viver sob a garantia de que é Deus quem nos abre as portas em 3 tópicos. Tópico 1. A autoridade soberana da chave de Davi. A primeira lição é sobre a fonte e a natureza do poder que abre as portas. A autoridade absoluta de Jesus Cristo. O dono da chave. Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. No contexto judaico, a chave simbolizava autoridade e poder para governar e para dar acesso. Jesus, o descendente de Davi e o Rei Eterno, detém a autoridade total sobre todas as circunstâncias, oportunidades e destinos. O ilimitado poder de abertura. A consequência dessa autoridade é clara. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Isso significa que quando Deus abre uma porta para você, seja na área ministerial, financeira, familiar ou de saúde, não importa o tamanho da oposição, do demônio ou do inimigo que se levanta, a porta permanece aberta. Sua vontade é a nossa oportunidade. Quando oramos por uma porta aberta, estamos, na verdade, pedindo que a vontade soberana de Jesus se manifeste em nossa situação. A porta que ele abre é sempre a melhor porta, o melhor caminho, alinhado com o seu propósito perfeito para nós. Tópico 2. A porta aberta. Graça para a pouca força. A igreja em Filadélfia era fiel, mas Jesus reconhece a sua fragilidade. Sei que você tem pouca força. O impressionante é que a porta aberta foi colocada diante deles, não por causa da sua grande força, mas apesar da sua pouca força. A graça na fragilidade. Deus não espera que sejamos gigantes antes de nos abençoar ou nos dar oportunidades. A porta aberta é um ato de pura graça. Muitas vezes pensamos que precisamos ser mais capazes, mais ricos ou mais influentes para que a bênção chegue. Mas Deus usa a nossa pouca força para que, quando a porta se abrir, fique claro que a glória e o poder são dele. As condições inegociáveis. A porta foi aberta porque eles cumpriram 2 condições. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. 1. Guarda a palavra. Obediência. A fidelidade à Escritura é o nosso passaporte para as portas de Deus. A obediência, mesmo nas pequenas coisas, demonstra que o nosso coração está alinhado com a vontade dele. 2. Não negou o nome. Testemunho. Eles mantiveram o seu testemunho de fé em Jesus, mesmo sob pressão. A porta aberta de Deus muitas vezes é uma oportunidade de missão, para que o seu nome seja glorificado através de nossas vidas. O propósito da porta.
A porta aberta não é um convite ao conforto, mas à missão. A grande porta que Jesus abre é a porta do evangelismo, do serviço e da expansão do reino. Tópico 3. Viva na expectativa da porta aberta. Se é Jesus quem tem a chave, e Ele nos garantiu que colocou uma porta aberta diante de nós, devemos viver com a expectativa e a prontidão para atravessá-la. Oração e vigilância. Devemos orar a Deus não apenas para que Ele abra as portas que estão fechadas, mas para que Ele nos dê olhos espirituais para ver as portas que Ele já abriu. Colossenses 4:3. A oração nos mantém vigilantes para reconhecer a oportunidade no tempo certo. Coragem para entrar. Quando Deus abre a porta, Ele exige coragem para entrar. O medo de arriscar, o medo do novo ou o medo do fracasso não devem nos paralisar. Se a porta foi aberta por aquele que tem a chave, podemos avançar com confiança. Honrando a chave. O nosso testemunho na porta aberta deve honrar aquele que a abriu. Devemos usar as oportunidades que Deus nos dá para sermos fiéis na missão e na palavra, assim como a igreja em Filadélfia. Conclusão. Amados irmãos, pare de bater em portas fechadas que não são a vontade de Deus. Olhe para Jesus, o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Seja fiel no pouco que você tem. Guarde a sua palavra e não negue o seu nome. Confie que o que precisa ser aberto em sua vida para a glória de Deus, Ele mesmo já abriu. Atravesse essa porta com fé, pois o que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém.